Estamos aqui para complementar nosso trabalho sobre África e consciência negra no Brasil. Por isso, vamos entrevistar algumas pessoas que trazem este conteúdo dentro da nossa escola. Dejanira, qual a importância da África para você? A importância da África na minha vida, e eu acredito que na vida de todas as pessoas que vieram da África, tiveram seus antepassados na África, eu acredito que é o berço, a África ainda é o berço da humanidade, de todo o surgimento da vida animal, a vida plantas e toda a civilização. Os povos africanos trouxeram para sua família alguma característica, alguma importância? A importância, eu acho que é essa disseminação cultural, sabe? E mesmo nas questões de alimentação, na questão de luta também, sabe? Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo em que foi caracterizado todo nos antepassados, na luta toda que eles tiveram dentro da própria África e depois fora da África. Eu acredito que essa luta ainda continua. Você tem alguma história familiar relacionada ao contexto africano para contar para a gente? Que tenham sido relatados na minha vida, não tem um relato não, mas eu acredito que meus antepassados vieram da África, aqui se estabeleceram, tá? Aí eu tenho relato da família do tempo em que já estavam aqui no Brasil, nada de antepassado que viveu na África, mas provavelmente tiveram os que vieram de lá e que lutaram, né, que provavelmente sofreram com a escravidão e tentaram se estabelecer aqui, lutaram para sobreviver e é uma tentativa hoje em dia de ascensão dessas próximas gerações que estão vindo. Comida africana, você faz? Eu gosto muito de tutu, feijoada. Muito bom. Então, isso tudo foi, né, dos antepassados negros, do tempo da escravidão, do que eles podiam utilizar e aproveitar para poder se alimentar. Ok, muito obrigada. Obrigada a vocês. Bom dia, Anitta. Bom dia. Eu sou Lorena Fernandes, do 8º ano A. Estou aqui para fazer uma entrevista sobre a África com você. Vamos lá. Anitta, qual a importância da África para você? Eu sou descendente afro e me sinto orgulhosa de pertencer à raça negra, por ser descendente afro. E eu tento mostrar para todos que a nossa descendência é muito forte nesse país que nós moramos. O que os povos africanos trouxeram para a sua família? Na minha família, mamãe e papai faziam festa de igrejas. A festa da igreja é o congado. Então, na minha casa, já fizemos comida para o congado, sabe? E aquilo lá me encantava. Eu gostava de observar os congos, sabe? E até hoje, eu ainda tenho essa atividade, toda a festa da Igreja Nossa Senhora do Rosário, eu participo, percebendo que cada congo tem sua história, cada congo tem sua roupa, e a gente deve muito respeito a esse folclore que é forte aqui no nosso país, que trouxeram da África. Você tem alguma história familiar relacionada aos povos africanos? Alguma história assim marcante? Uma história que me marcou e eu fiquei encantada foi com a Dona Teresa, na qual essa senhora ofereceu a casa dela para funcionar a Escola Municipal Freitas Azevedo. E eu tenho até gravado essa entrevista que eu fiz com ela em 96, e ela relatou o seguinte, que a avó dela veio da África e a mãe dela, aqui quando nasceu, era dos senhores de café de engenho, era dos senhores de engenho e dos senhores de café. E quando veio a lei do ventre livre, era a lei que todas as crianças negras que nasciam a partir daquela época eram livres, não pertenciam mais aos senhores de engenho, nem aos senhores do café. Então, toda criança que nascia de um negro não pertencia mais não era dos donos de café. E isso me encantou porque ela falou assim que a mãe dela nasceu na lei do ventre livre e não pertenceu mais nenhum senhor. Ela também, quando nasceu, era livre
e não pertencia a nenhum senhor de café nem de engenho. Eles vieram os bisavós vieram da África, a avó dela veio do Brasil e eles vieram aqui para Goiás. De Goiás eles chegaram até Uberlândia. A avó dela, que nasceu na Lei do Ventre Livre, a avó dela, não, a mãe dela que nasceu na Lei do Ventre Livre, viveu até 101 anos. E ela, quando eu fiz essa entrevista, ela já tinha 80 e poucos anos. Então isso aí me deixou encantada dela lembrar que a Lei do Ventre Livre eram todas as crianças que nasciam e não pertenciam a nenhum senhor. E quando nascia antes dessa lei, as crianças dos negros, as mães negras nem viam o rosto da criança. Já tirava a criança da mãe e já vendia para outro fazendeiro, para aquele fazendeiro criar e pertencer ao senhor do engenho. Isso é legal. Anitinha, o Dia da Consciência Negra é importante para você? É, por causa que faz um respaldo para a nossa raça negra, tá? Um certo respeito. Foi a partir desse movimento negro, da consciência negra, parece que a raça negra, principalmente aqui no município da nossa cidade, teve um certo respaldo, um certo respeito. E cada um no seu segmento, o pessoal da capoeira, o pessoal do congado, o pessoal que dança essas músicas afrodescendentes, começou a evoluir mais, sabe? Começou a ter uma ascensão maior dentro da sociedade de Uberlândia. Bom, terminamos aqui a nossa entrevista. Muito obrigada, Anitinha, pela entrevista. Esteja à disposição. Eu sou Lorena Fernandes, do 8º ano A, e vou fazer uma entrevista com a Joana, a professora do AEE. Joana, qual a importância da África para você? Olha, eu acho que a África, ela tem tudo a ver com a gente, né? Ela tem uma importância muito grande, porque toda a nossa descendência, praticamente 90% da nossa descendência é africana, né? Embora a gente tenha outros países influenciados, mas a grande parte é africana, dos escravos vindos da África. Os povos africanos trouxeram alguma coisa para sua família? A minha família é afrodescendente, toda ela, né? Avós paternos, avós maternos, então toda a minha família é afrodescendente. Já que a sua família é afrodescendente, tem alguma história assim, marcante? Tem sim. Nós sabemos que os povos africanos, os escravos, eles deixaram muita coisa para a nossa cultura, né? Como artefatos, né? Comidas típicas. E eu tenho na minha casa alguns artefatos que eram usados por escravos na época, que pertenciam à minha avó, que pertencia à bisavó dela, e assim foi. E hoje esses artefatos estão na minha casa. Você acha que o Dia da Consciência Negra é importante na sua vida, no mundo? Muito importante, principalmente porque, embora se fale que hoje no Brasil não existe racismo, na verdade a gente sabe que isso é utopia, porque existe. O racismo no Brasil ainda é muito grande. E esse Dia da Consciência Negra, ele veio para alertar o brasileiro quanto a essa questão. Porque a diferença não está na cor da pele, né? Não está nas ações, nos atos das pessoas. E nós temos que deixar essa mania de achar até hoje que o negro é um ser menor. E ele não é. Tá? Nós somos todos iguais. Joana, o que você acha de melhor que um negro africano tem? Que de melhor o negro, a força, a coragem, né? Nós sabemos que o nosso país ele foi construído através do negro, né? Nós temos o índio, que primeiro foi a primeira mão de obra a ser utilizada, mas nós sabemos que o índio ele se recusou a isso, é de onde veio, né? Trouxeram os escravos da África e eles construíram o nosso país, principalmente na questão de alimentos, né? As nossas lavouras. Quem fizeram foram os escravos, eles é que cuidavam, né? Eles é que, como se diz, plantavam, colhiam, todo esse alimento que hoje sustenta a gente.